Olá, boa noite a todos vocês, quem estiver no link, quem estiver ao vivo. Hoje nós vamos iniciar Levítico capítulo 12, que é a purificação do parto. A gente vai entender a visão de Deus em relação a isso, e em relação, obviamente, ao que significa para as mulheres principalmente, né? Mas obviamente os homens também fazem parte da leitura e tudo mais. Mas vamos ver o que que Deus fala em relação a isso. Vamos fazer uma oração. Pedir, Senhor Jesus Cristo, obrigada, primeiramente, por esse encontro divino que o Senhor marcou com todos nós. Obrigada por nós termos parado tudo que o mundo estava oferecendo para a gente fazer, todas as nossas tarefas do dia, todas as coisas que estávamos fazendo no meio, terminamos para que a gente possa, paramos tudo para que a gente possa ouvir a Sua palavra, que a gente possa alimentar o nosso espírito, Senhor. Obrigada que não somente do pão nós vivemos, mas a Sua palavra, e esse momento é um privilégio. Obrigada por termos saúde, estarmos vivos, podendo acompanhar a tua palavra, podendo chegar mais próximo de ti através dela. Obrigada por toda a transformação que o Senhor faz na nossa vida. Obrigada pelos testemunhos que temos, tanto na live premium, quanto depois, quanto na gravação. Obrigada porque nós somos unidos como igreja. O Senhor nos diz isso, o Senhor nos fala sobre a nossa união. Então, obrigada, meu Deus, por unir todo mundo que está aqui agora, todo mundo que está live, todo mundo que está no link, todas as pessoas que buscam a Ti, Senhor, que não desistam, não desistem, pessoas que às vezes estão tão ocupadas, mas que mesmo assim fazem questão, Senhor, olhar por isso. A gente sabe que o Senhor olha, o Senhor conta isso na nossa vida como positivo, meu Deus. Obrigada pelo Senhor estar olhando por nós com saúde, com proteção. Obrigada por estarmos debaixo das suas asas, como o Salmo 91 diz. Obrigada por ser o nosso pastor, meu Deus. Obrigada por estar nos protegendo, abençoando todas as vezes. Que a gente entenda que ler a sua palavra não é somente ler um livro, mas é ler quem o Senhor é. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo sacrifício que foi feito por nós. Obrigada pelo Senhor ser o nosso sacrifício, que leva os nossos pecados, que lava a nossa alma. Obrigada pela salvação. Obrigada pelo Senhor interceder por nós todos os dias. Obrigada pelo Senhor ouvir, Cristo, as nossas orações. Obrigada pelo Senhor fazer possível as nossas orações chegarem até Deus. Obrigada pelo Senhor ser nosso mestre. Obrigada, Jesus. Nosso amor por Ti é tão imenso que não tem como nem descrever, meu Deus. Obrigada, obrigada por esse privilégio, que a gente possa ter muitas mais lives, que a gente possa ler toda a Sua palavra, meu Deus, e ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos revelar. Me use como canal nesse momento, nos use todos aqui na nossa vida, no nosso dia a dia como canal, para que a gente faça a diferença e te sirva como o Evangelho diz e como o Senhor diz. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Esqueci de pedir para livrar-nos das distrações, mas que não tenha nenhuma em nome de Jesus. Bom, vamos lá. A purificação depois do parto. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Sempre contem para quem ele está dando a palavra específica para alguns entendimentos. Sabemos que Paulo fala a Bíblia inteira para o nosso aprendizado, assim como ele fala, mas quando tem para o povo de Israel, para fulano, para ciclano, a gente está entendendo que há uma orientação específica em relação ao assunto específico, e é assim que ele faz, ok? Deus não escreve de forma relapsa, Deus não escreve de forma, vou deixar assim para que eles entendam, que eles falem o que eles quiserem, o que não, não, não. Quando ele diz sim é sim, quando diz não é não, quando diz povo de Israel é povo de Israel, quando ele diz tem a vírgula aqui, tem uma vírgula, quando ele diz tem um ponto, tem um ponto, quando ele diz se é para você, se é para ele, se é para ela, independente do que a nossa interpretação, do que a gente acha, do que a gente foi ensinado. Quando estiver dando para alguém específico, num tempo específico, isso se chama dispensação. Quem quiser dar um Google, pesquisar mais depois, falar sobre isso. Então, a dispensação na leitura da Bíblia é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Se uma mulher engravidar e der à luz a um filho, ela ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, circuncidem o menino, né? Se for menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada, ok? Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação.
Se a mulher der à luz, só um momento aqui, para a gente entender, eu não vou lá na frente para falar qual versículo, qual que é tudo isso, mas deixa eu explicar. Nós nascemos pecadores, né? A Bíblia diz isso. Um bebê já é pecador, porque ele nasceu do homem, e o homem é pecador, né? Adão e Eva lá atrás pecador. Nós não nascemos de Deus, nós nascemos do homem. Então a mulher, ela, quando tem um filho, ela dá luz ao filho, obviamente. Mas espiritualmente falando, e de um contexto geral, o bebê também é pecador, né? Isso a gente vai ler mais lá para frente, isso a gente vai ter em todo momento. Agora, é importante a gente entender que o bebê ser pecador não significa que o bebê é impuro, não salvo, ou isso, aquilo. A gente tem que ter o quê? Discernimento. Então, dar a luz, né, ao bebê e ao pecado e a tudo isso é para Deus cerimonialmente impuro, ok? Então, por isso que existe um período de que a mulher será purificada novamente, etc, etc, etc. O sangue diz, para que seja entendido, ok? Se a mulher der à luz a uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois, não é que 2 semanas de menstruação, ficará impura igual tendo a menstruação, ok? Depois de esperar 66 dias, então é o dobro do que é o homem, estará purificada do sangramento do parto. O sangue para Deus é algo muito importante, né? Eu acabei de falar o exemplo do pecado especificamente, mas o sangue é muito importante. O sangue de Cristo nos lava, o sangue nos batentes da porta, o sangue aspenciado no altar, o sangue, né? Então, o sangue é muito importante para Deus nesse momento, porque foi como tudo, enfim, a gente já leu sobre isso. Então, o sangramento do parto a partir dos 66 dias para a menina ou 33 dias para o menino e depois ficará purificado. Não cabe a nós entender essa lógica ou essa forma que Deus faz, ou não cabe a nós. Só Ele sabe por quê, e só Ele sabe dar explicação específica, né, disso. Tipo, por que tem que purificar depois de tantos dias específicos? 33, ou 66, ou, né, enfim. Tem vários, obviamente, várias formas de você entender e tudo mais, né? 33, a idade de Cristo, ou então quando você fala sobre. Então, são assuntos que não vale a pena a gente entrar e coisa na leitura, mas você tem todo o jeito de pesquisar e saber o porquê especificamente e tudo mais. Mas ele está basicamente falando aqui, estará purificada do quê? Do sangramento do parto. Então, aqui tem um porquê mais específico ainda, o sangue, ok? Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou uma rolinha para a oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. A oferta do pecado, então ter filho é pecado? A gente acabou de explicar aqui em cima, é exatamente por isso, ok? Não é que a mulher, ela ter filho é pecado, não é o ter o filho é o pecado, é o que significa representação, a gente já nasce pecador, é isso, ok? O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher, depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, ela levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto e o outro pela oferta e pelo pecado. O sacerdote os sacrificará para fazer a expiação pela mulher e ela ficará cerimonialmente pura, ok? Finalizamos hoje a live. Amanhã a gente começa capítulo 13 de Levítico. Aí amanhã a gente vai falar sobre doenças graves na pele, ok? Eu amo que a Bíblia, assim, a gente vê no Novo Testamento, a gente vê, né, a lepra, ou a gente vê, e a gente viu Moisés, né, Moisés carregou lepra como sinais, lembra, para apresentar ao faraó no Egito, e assim, Deus dá especificações completas, tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento.
tudo isso a gente está sendo apresentado agora, né? A gente não foi apresentado a lepra, por exemplo, ou essas doenças da pele, especificamente a lepra, né? Porque a irmã de Moisés vai ter uma doença também de pele, mas a gente fala sobre isso depois. Nesse momento aqui, Deus está mostrando pra gente, né? Que lá atrás ele não tinha explicado pra gente o que que era. Mas esse livro de Levítico, é o que a gente já falou, é a lei do sacerdote. Então a gente está sendo apresentado as leis do sacerdote, né? Ao sacerdócio, como eles apresentando, e especificação, coisas assim. É, coisas que a gente jamais imaginaria, tipo, a gente querer entender, tipo, mas pra quê? Negócio da pele, o que que tem a ver? Porque, obviamente, Deus lá na frente explicaria, ou se alguém perguntasse em relação, né, a doenças da pele, ele vai estar explicando o porquê exatamente do que, tá bom? Então é isso, finalizamos a live aqui de hoje. Eu vi que tem perguntas aqui, 10 minutos de live foi muito rápido, poderia ser 2 capítulos, então. Não, não pode, Mami, não pode ser 2 capítulos, porque o de amanhã é muito longo. E já são 9h24. E são 30 minutos só de leitura. Eu não consigo ler. Deixa eu ver quantos que tem. 59 versículos em 5 minutos. Não tem como. Amanhã são 59 versículos. Então não dá para fazer duas ao mesmo tempo. Quando é um curto e o próximo também, aí eu vou juntar. Mas quando não for, né? Não dá, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Deus abençoe o restinho de noite de todos vocês. Muita saúde, muito discernimento, alegria através do Espírito Santo. Amanhã a gente Beijo!